conversado, o pessoal aqui em casa, a gente sempre discute a questão da gente estar à porta, né, daquela distopia que foi tão trabalhada no nosso imaginário desde os anos 80, né, com tantos filmes e tantos livros. A gente está vivendo, quem diria, né, tantos filmes de apocalipse que tiveram, mas aqueles que acertaram foi o apocalipse zumbi, né? A gente está no verdadeiro apocalipse zumbi, porque as pessoas foram sofreram uma lavagem cerebral, não acreditam mais na ciência, né? A grande questão aqui no Brasil hoje é voltarmos para um patamar pré-iluminista. A gente está vivendo aqui a negação da ciência, a negação da importância da cultura, né? Do respeito aos direitos humanos. As pessoas desacreditam dos tratados internacionais, de todo o acúmulo que a gente chegou, né, enquanto sociedade no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, justamente após uma reflexão da barbárie e do horror vivido, né, por conta da Segunda Guerra Mundial, para que isso nunca mais acontecesse, para que a gente não perdesse tantas vidas, né, e esse saldo do fascismo que como ideologia é uma ideologia muito é, que consegue dialogar com uma grande massa, né? Porque mexe com o frisson das pessoas, o desejo das pessoas pelo poder e essa afirmação de um líder máximo que em contrapartida ataca algum grupo social ou étnico, né? Que é exatamente o que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil. Os grandes inimigos dentro do discurso contra o desenvolvimento do país seriam os indígenas, os quilombolas e as demais populações tradicionais que barram o desenvolvimento do país. Quer dizer, uma inversão total, né? Em vez de a gente caminhar em direção ao respeito a essas comunidades e o reconhecimento da importância que elas têm, né, hoje em dia, e a necessidade de uma reparação pela violência que esses grupos sociais sofreram desde o processo de invasão de seus territórios, né, com o começo do colonialismo, simplesmente a gente vê um retrocesso tão grande desse ponto. Mas isso tudo, com certeza, ele foi construído, né? Como eu falei anteriormente, essas publicações em massa fizeram parte, essas publicações de livros e canais que debatem justamente um viés de construção de memória de povo totalmente desvinculado do processo científico, né? E não que a oralidade não tenha seu papel, mas quando você constrói um projeto de nação baseado numa memória falsa, isso acarreta uma coisa terrível, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Então, assim, essa distopia que a gente vive hoje, ela foi totalmente construída, tanto também no nosso imaginário, né? Eu me sinto, assim, praticamente às beiras daquele filme Mad Max, sabe? Sinceramente, ainda bem que no último que teve tinha aquelas velhinhas que carregavam as sementes crioulas, né, as motoqueiras das sementes. Mas assim, toda essa distopia que a gente tá vivendo, né? Porque eu nunca pensei que eu fosse viver uma coisa tão terrível de ver as comunidades tradicionais sendo contaminadas com cestas básicas, remontando uma prática que justamente do período colonial, onde os indígenas eram contaminados por roupas, né, por sementes presentes, que os colonizadores e também os jesuítas, né, muitas vezes davam para essas populações indígenas para os contaminar deliberadamente, né? E é o que a gente está vivendo hoje. Então, a agroecologia, nesse sentido, ela é fundamental, porque ela resgata o sentido de utopia.
E um sentido de utopia, não no sentido de que vai acontecer exatamente aquilo que a gente sonha, mas é apenas sonhando de uma forma realmente a desejar um vir a ser que contemple tanto os indivíduos quanto as coletividades, dentro de uma lógica que o ser humano e também as outras espécies vivas merecem ter um bem viver, né? Dentro desse contexto de sonhar esse futuro, é fundamental que a gente passe a disputar esse imaginário, né? Porque, na verdade, tudo que existe hoje em dia, tudo que nós temos, ele foi construído a partir da imaginação do ser humano, da criatividade do ser humano. Então, se a gente aceitar, né, essa esse imaginário, essa construção de memória que busca uma distopia inevitável, como que a gente vai ter um futuro que não seja uma distopia? Por outro lado, se nós assumimos o risco, né, e a responsabilidade de imaginar um futuro comum, onde a dignidade, a justiça social, que os ecossistemas sejam conservados, mas também sejam produtivos, é aí que a agroecologia entra, né? Porque como a agricultura ecológica, mas que pensa não apenas a produção e o consumo, mas também um modelo de sociedade com equidade de gênero, com equidade de raça, né? Com respeito às outras formas de vida, porque não apenas a vida dos humanos importa, a vida de todos os outros seres importam também, né? Nós não estamos aqui para subjugar as outras espécies. Esse pensamento de subjugar o mundo natural, característico do século XIX, ele não combina mais com o século XXI. E apesar disso, a gente segue nele, né? Então é preciso transcender isso e buscar em novas formas de organização política e social é a base para a construção dessas utopias, porque realmente a gente já está vivendo uma distopia, né? Então, eu acredito sim que é possível grandes transformações e que a gente consiga sim viver numa sociedade com muito mais justiça social e acredito que é urgente. Vamos sonhar esse futuro, vamos produzir material sobre ele, né? E vamos disputar esse imaginário e essa construção e essa valorização e respeito da nossa memória, memória dos nossos povos ancestrais, da nossa ancestralidade latino-americana. E assim, sou uma grande sonhadora e acredito que muita coisa pode dar certo.